Aí, ó. Cafezinho, meu povo. Esperar a galera chegar aí. Olá, gente. Ótimo dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Tudo bem, galera? Vamos fazer um takezinho falando que você faz leitura no seu canal, pessoal do seu canal. Eu sempre tem leituras e tal, eu faço um takezinho aqui, beleza? Bom dia, gente. Pessoal, hoje eu estou ao vivo apenas no Instagram, tá? Não estou ao vivo no YouTube. Nós vamos fazer mais um trechinho de leitura aqui do livro A Doença como Linguagem da Alma, do Roger Dalk, tá bom? E a gente vai seguir, se eu não me engano, é a quarta ou a quinta live que a gente faz a respeito da leitura desse livro. E como o pessoal tem gostado bastante dessas leituras, eu adotei esse livro para que a gente tocasse para frente. Veja, a gente teria um atendimento ao vivo hoje, só que, mais uma vez, a pessoa, fico sabendo em cima da hora que a pessoa não viria, entendeu? E aí, como a gente já está fazendo a leitura desse livro, eu resolvi dar sequência nela, tá bom? Ao mesmo tempo, eu fico doido da vida, né? Porque tanta gente que precisa, né, fazer os atendimentos, e aí a pessoa, em cima da hora, ela desmarca e não vem, né? Não é nem questão que não tem gente para fazer. Gente tem, mas daí em cima da hora fica difícil de você trazer alguém para fazer. Mas vamos lá. A parte desse livro, né, A Doença como Linguagem da Alma, que eu vou ler hoje, é onde ele fala sobre analogia e simbolismo, tá bom? É uma parte bastante interessante que se refere muito às questões quânticas, né? Que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Peço para você não esquecer de curtir essa live, não esquecer de compartilhar essa live. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bastante interessante, tá? Muito, muito, muito interessante. Beleza. Vamos lá então. Analogia e simbolismo. Ainda que recorramos às 4 causas de Aristóteles, a filosofia de A Doença como Caminho é um outro livro desse, acho que é Roger Dalk que fala o nome dele, é outro livro dele. Então, ainda que recorramos às 4 causas de Aristóteles, a filosofia de A Doença como Caminho está baseada muito mais no pensamento analógico, né, num pensamento de analogias, do que basicamente num pensamento de causas. Novamente, é a física que pode abrir-nos o caminho para essa visão de mundo. Os físicos colocaram a simetria no lugar da causalidade, explicando que as últimas leis que podem ser concebidas por nós são teoremas simétricos. O pensamento analógico da medicina antiga, tal como expresso na proposição de Paracelso, que era microcosmos igual a macrocosmos, ou até na tese fundamental de todo o esoterismo. Abre parênteses. Assim em cima como embaixo, e assim dentro como fora. Aproxima-se dessa concepção simétrica. Então estamos mais próximos da realidade quando vemos forma e conteúdo.
corpo e alma, ser humano e mundo de maneira análoga do que buscando causas, pois a física prova que o mundo não está constituído de fatos que se sucedem, mas de fatos sincrônicos justapostos. Bom, vamos voltar um pouquinho lá então. Se a gente pegar as outras lives que a gente fez a respeito desse livro, ele explica que forma é o corpo, tá? Conteúdo é a alma e a mente. Por isso que aqui ele fala assim, a realidade é maior quando vemos forma e conteúdo, corpo e alma, entendeu? E depois ele continua ainda, ser humano e mundo de maneira análoga. Então veja, lá atrás também ele fala assim, corpo, alma e mente estão sobrepostos numa vertical, tá? Então por isso que ele diz aqui assim, ó, ser humano e mundo de maneira análoga do que buscando causas, pois a física prova que o mundo está constituído de fatos que se sucedem, não está constituído, desculpa. A física prova que o mundo não está constituído de fatos que se sucedem, mas de fatos sincrônicos justapostos, tá certo? Então, a chave para essa compreensão do mundo não está na análise, mas no simbolismo. Este também se encontra no centro das interpretações dos sintomas. Sintomas são imagens da doença. Assim como outras imagens, eles não podem ser compreendidos através da análise do material, mas por meio da observação contemplativa de sua totalidade. A expressão de uma imagem nos escapa quando tentamos encontrá-la na análise do material. Quando ele fala assim, que vou repetir aqui, ó. A expressão de uma imagem nos escapa quando tentamos encontrá-la na análise do material, por mais refinada que essa seja. Ou seja, olhar o material é olhar apenas para a forma. E aqui a gente tem que pensar o seguinte: quando um cliente, essa aí é boa, Tiagão, para você fazer um rio. Tomar até um golinho de café aqui. Presta muita atenção nessa explicação. Quando um paciente, ele chega até você e você vai fazer uma avaliação, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que levou esse paciente ou esse cliente a constituir esta forma que ele tem hoje? O que ele tem de conteúdo que faz com que a forma seja desse jeito? E aí, assim, quando eu falo de forma, eu estou falando de corpo. Por quê? Quando um paciente chega até você e você vai analisar ele, avaliar ele, o que você consegue avaliar? Por exemplo, no mecanismo X, a gente faz a captura de fotos, a gente faz a filmagem dos movimentos. Mas o que eu estou avaliando ali? Eu estou avaliando forma. Tá? Agora, eu tenho que ir com um pensamento mais além. Por que essa forma é desse jeito?
E se eu tenho esse pensamento do porquê essa forma é desse jeito, não dá para eu fazer uma avaliação que ela seja apenas biológica. Ou, ainda no nosso caso, uma avaliação que seja apenas biomecânica. Para eu entender por que aquela forma ela está daquele jeito, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender o contexto para eu ter uma desconfiança de como é essa alma e de como essa mente se organiza. Então, quando eu falo de uma avaliação funcional, eu quero entender forma e conteúdo. Beleza, a forma eu entendo por meio das questões biomecânicas. O conteúdo, eu preciso de uma anamnese. E é só depois disso, gente, que eu tenho que ter a preocupação do toque. Falando em terapia manual. É só depois que eu chego no toque. E infelizmente o que eu vejo muito hoje é o toque vir primeiro ou vir antecipadamente a todas essas outras coisas. Se você faz o toque de cara, com uma anamnese muito rasa do paciente, isso não vai ser legal. Não vai ser legal. Quando você entende um pouco, como diz o Roger Dalk aqui, quando você entende um pouco do conteúdo, não só da forma, mas também do conteúdo, você passa mais confiança para esse paciente que vai ser tocado. Tá bom? Vamos lá então. Tomar um golinho de café para ficar bom. E aí? Você clicou aí no aviãozinho no cantinho da tua tela aí? E compartilhou essa live com mais terapeutas manuais? Vamos fazer um movimento legal. Clica aí no aviãozinho e compartilha com mais pessoas. Então veja. Continuando aqui agora, tá? Ao final, obtemos alguns dados numéricos sobre a combinação de pigmentos, se você falar aí, quando ele está se referindo à imagem, né, pigmentos de imagem, mas perdemos o ambiente ou tonal, ou seja, perdemos o todo. Este está mais no simbolismo das cores que em sua química. Para que possamos interpretar uma imagem, todos os detalhes devem unir-se em uma impressão geral. O todo é mais que a soma de suas partes. Ah, voltou, né, Jair? Eu tomo remédio, dispara o coração, ele toma café, então o café não dispara meu coração. Ah, não, tinha falado que ia ficar uma semana. Você acha que eu aguentei? Fiquei, não aguentei nada. Ó, presta atenção nisso aqui. Por que ele está falando de uma imagem? Porque essa imagem a gente vai levar a referência. Se eu estou voltando de novo uma questão de avaliação, eu vou levar a referência dessa imagem ao que eu estou vendo em relação à forma do meu paciente, do meu cliente. Tá bom? Então eu estou avaliando alguém, eu estou tendo noção de uma forma, eu estou vendo aquela forma, então isso é uma imagem. Só que, ao olhar para esse paciente, eu posso ter um olhar segmentado para ele, como por exemplo, eu estou com dor no joelho, então eu vou direcionar um olhar para tudo que está ao entorno do joelho. Isso eu estou segmentando. Por isso que ele fala, eu estou pegando só pigmentos dessa imagem que eu estou vendo. Tá? E aí ele fecha aqui assim, ó, o todo é mais que a soma das partes. Então eu tenho que ampliar, na verdade, eu tenho que ampliar esse olhar. Então a gente que trabalha com caso de dor, eu não vou olhar naquele ponto específico da dor.
mas eu vou olhar o todo, porque tudo está integrado. E quando eu falo em olhar o todo, eu estou me referindo a entender o contexto para que eu possa entender melhor o conteúdo que essa pessoa tem e, de novo, entender por que a forma é desse jeito. Ou vou ser até mais claro para você ainda, entender por que essa postura está dessa forma. Porque, gente, é uma coisa que você tem que anotar aí. A postura, ela é o retrato fiel das interações que esse paciente, que esse cliente tem com o meio. E essas interações com o meio formam o quê na pessoa? O conteúdo dela. Porque como é formado o conteúdo? A partir do quanto de energia essa pessoa joga em cima das interações que ela tem com o meio. Tá bom? Então, por isso que quando a gente trabalha com terapia manual, a gente não tem como a gente deixar de fazer, por exemplo, uma avaliação. E nem quando a gente trabalha com movimento. Ah, não tem como. Dá um golinho. Só para você entender, né? Porque o cara tá falando de foto. A foto é uma analogia, né? Como ele está falando nessa parte do livro sobre analogia e simbolismo, né? Então eu estou traduzindo isso para vocês numa situação nossa, uma situação real de atendimento. Então, mas fica com isso. Hashtag o todo é mais que a soma das partes. Hashtag o todo é mais que a soma das partes. Tá? A gente precisa começar a olhar para o todo. O ser humano como um todo. Nossa palavra símbolo, agora voltando na leitura aqui, deriva da palavra grega symbalion, que significa algo como juntar. Olha que interessante. A palavra símbolo significa juntar, reunir. Para compreender a interpretação dos sintomas do ser humano em sua totalidade, é necessário, então, juntar todas as impressões individuais em um padrão, ou seja, reunir todos os pequenos símbolos em um único símbolo abrangente. Vou contar uma coisa para vocês de ontem. Eu atendi uma mulher ontem à noite, né? No horário das 6 horas, que é o meu último horário de atendimento. E ao atender essa mulher, ela estava muito triste, muito desesperançosa, conforme eu sempre falo para vocês, né, que a gente devolve esperança às pessoas, por conta de dores nos joelhos. E é uma dor assim que ela não consegue caminhar às vezes porque esse joelho falha, ela não consegue fazer uma série de coisas. E aí se eu olho apenas para esse joelho, tá? Eu provavelmente não teria chegado ao resultado que nós chegamos ontem. Na verdade, vou ser até mais claro com você. Se eu olho apenas para a questão biológica ou biomecânica, a gente não chegava ao resultado final que a gente chegou ontem. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu faço a anamnese, eu fico investigando, eu fico pensando, eu fico tentando traduzir o que aquele paciente está me trazendo e o que essa história que ele está me trazendo representa a essa dor, a esses sintomas que ele sente hoje. E ela
eu ia fazendo a anamnese e eu não ia conseguindo ter um caminho, sabe? E para mim, assim, o meu atendimento, a melhora da dor do meu paciente, ela começa na anamnese. Quando eu consigo levantar a história dele, entender o contexto dele, e por meio desse contexto eu suspeitar de alguma coisa. É ali que começa a resolução do problema desse paciente. E eu não conseguia. Até que, um momento ela fala assim para mim, eu falei, você tem certeza? Não teve nenhum acidente, não teve nenhuma queda, você tem certeza? Desde criança? Eu falo, recentemente, olha só, olha como que tá o conteúdo dessa mulher. A forma eu tô vendo ali, questão biomecânica, eu já vi, avaliei. Agora presta atenção como está a organização desse conteúdo. Recentemente, fixa concentra aqui nessa palavra, recentemente. Recentemente eu tive um acidente. Eu falei, nossa, tá com dor há 6 anos, quando foi esse acidente? Agora, recentemente, quando foi? Faz o quê? Faz 6 meses? Não, meu filho tinha 1 ano. Foca na palavra recentemente. Ah, é? E quantos anos seu filho tem hoje? 18. Recentemente? Faz 17 anos que você sofreu um acidente, é recentemente? Aí eu falei, opa, começou a criar uma linha de raciocínio aí. Conta pra mim o acidente, o que aconteceu? Eu tava no carro, bateram na parte de trás do carro, o banco veio com muita força pra frente, pegou minhas 2 pernas, que eu tenho marca até hoje aqui, 17 anos, ela tem a marca ainda de onde bateu o banco nas 2 pernas. Então, aquela tíbia foi empurrada pra frente. Ela teve a tíbia jogada pra frente. Agora, quando você tem uma pancada na tíbia, se tudo tá bem, e ela estava sentada, você tem um ligamento cruzado anterior no joelho que segura a parada. Mas e a fíbula? Quem que segura essa fíbula na hora que ela toma a pancada? Qual foi minha suspeita aí na hora? Provavelmente essa fíbula não está bem posicionada. Por isso que ela não consegue fazer as coisas dela. Opa! E aí, gente, como que eu chego a isso? Por meio dessa investigação contextual. Então eu vou pegando fragmentos, se eu pensar numa imagem, eu vou pegando pigmentos dessa imagem para fazer um todo mais abrangente, como ele fala aqui. E esse todo mais abrangente é o quê? É a forma que eu vejo agora. Então, eu vou... Olha, pega isso você não pode deixar de pegar. Eu vou construindo, por meio de fragmentos dessa história, como se cada fragmento fosse uma pecinha de quebra-cabeça, e a hora que eu consigo juntar essas pecinhas, então eu consigo ter a visualização dessa forma que eu estou vendo aqui na minha frente. Quem é a forma? A pessoa que eu estou vendo na minha frente. Então, toda vez que eu estou fazendo uma anamnese, eu quero construir esse quebra-cabeça para chegar à forma que está sendo apresentada para mim. Por quê? Essa forma é o retrato fiel das interações que essa pessoa tem com o meio. E era, gente, a fíbula da mulher estava, tipo assim, estava deslocada. Eu não sei fazer nada de quiropraxia, eu fiz a liberação dos fibulares. E aí depois eu vou para avaliação, faço a avaliação biomecânica e tal, e de fato estava ruim. Como é que essa mulher não vai ter dor no joelho? Tanto é que a hora que foi restaurando essa função, meu joelho está muito esquisito. Mas não está doendo, mas está muito esquisito. Porque o sistema nervoso também nem reconhece mais o joelho
dessa forma que foi colocado, entendeu? Que foi ajustado agora. Mas eu só consigo chegar nisso juntando esses pigmentos, fragmentos, fazendo isso que ele chama de simbolismo. E na minha cabeça, à medida que eu vou pegando esses símbolos, juntando esses símbolos, eu começo a fazer analogias. Por isso, o que eu acabei de fazer? Estou montando quebra-cabeça para chegar a essa forma. Isso é uma analogia. Mas a analogia, ela é composta por quê? Por quem? Por símbolos. Quem compõe a analogia? Os símbolos. O conceito da palavra símbolo, né? A etimologia é juntar, é reunir. Então eu começo a juntar pequenos símbolos ali, reunir, né? E consigo formar um todo maior dessa pessoa. Tá? E aí, meu povo, vocês curtiram a live aí? Estão curtindo aí? Compartilharam? Ó, aviãozinho aí, ó. Você tá olhando pro celular do lado direito da tela, embaixo tem um aviãozinho, ó. Clica nesse aviãozinho, compartilha isso daí. Não esquece de seguir o Cristão. Tem muitos de vocês aí que não seguem eu. Clica aí, ó, seguir. Então, é o café, gente. É o café que faz isso. Mas continuando aqui. E aí, quem chegando agora fala, o que esse louco tá falando, né? Mas enfim. Apesar da legitimação obtida graças à física moderna, o pensamento analógico passa facilmente ao segundo plano em relação ao pensamento analítico. Então, essas analogias que a gente deveria fazer, muitas vezes dentro da medicina hoje, como ela acontece, ela perde força para o pensamento totalmente analítico, né? Então, ainda assim, ele impregna o pensamento analógico, tá? Ainda assim, o pensamento analógico, ele impregna nossas vidas em muito maior medida que a que estamos dispostos a admitir. Quando encontramos uma pessoa, olha isso, gente, olha isso. Quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, formamos uma imagem dela que se apoia em uma compreensão simbólica e analógica. Quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, formamos uma imagem dela que se apoia em uma compreensão simbólica e analógica. Gente, nós trabalhamos terapia manual, muitas vezes a gente recebe pessoas novas com as quais a gente nunca teve contato todos os dias. E a hora que a gente se depara com essa pessoa, automaticamente a gente faz um simbolismo dessa pessoa, porque a gente imagina como que ela... Porque eu olho para a forma dela, né? Eu olho para o corpo, eu olho para o perfil dessa pessoa, físico, material. Só que automaticamente eu faço os símbolos, então eu junto as coisas automaticamente para pensar como ela chegou nessa condição. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Uma pessoa marcou comigo, sei lá, é só a situação hipotética total agora, tá? Uma pessoa marcou comigo porque ela está com muita dor lombar. Tá travado da lombar. A hora que eu vou receber ela na recepção, ela levanta e vem andando para minha sala, que ela tá cheia de dor, eu já começo a juntar os pedacinhos. Nossa, ela deve ter feito isso, ela deve ter feito aquilo. Você começa a fazer as analogias e juntar e criar o simbolismo. Para entender por que ela chegou àquela forma. Entendeu agora? Ficou mais claro? Né? Então, quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, formamos uma imagem dela que se apoia em uma compreensão simbólica e analógica. Ainda que o intelecto, ou seja, ainda que a parte consciente, a nossa parte consciente, nos queira sugerir que a primeira impressão ela é enganosa, sabemos que não é assim.
Aqui, gente, é uma coisa interessante que eu bato muito no mecanismo, eu falo pra galera assim, ó. Quantas vezes você olhou para marcar essa disfunção, para marcar essa aberrância? Nossa, foi difícil, professor. Eu olhei umas 3, 4 vezes. Então não tem aberrância. Não tem disfunção. Porque a aberrância é uma coisa que grita. Você bateu o olho, você já viu. E é o que ele fala aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, formamos uma imagem dela que se apoia em uma compreensão simbólica lógica. Ainda que o intelecto nos queira sugerir que a primeira impressão é enganosa, sabemos que não é assim. E aí eu reforço, gente, olhou, é o primeiro olhar. Lê o que está na ADT e olha para a pessoa. Se acontece o que você acabou de ler, marca. Se não acontece, não põe pelo em ovo, não olha mais de uma vez. Porque ao olhar mais de uma vez, você vai começar a raciocinar, e você não vai sair do lugar. Tá? Então, de novo, ainda que o intelecto nos queira sugerir que a primeira impressão é enganosa, sabemos que não é assim. Tá? Caso nos fiemos, nos pautamos, tá? Da razão, precisamos frequentemente de muito tempo para chegar à conclusão de que tudo já estava lá desde o início. Quem nunca sentiu uma situação assim, ó? Principalmente dentro da terapia manual. Avaliei, nossa, bati o olho, já vi que era aquilo. Mas aí vem a razão e fala, não, mas então, né, deixa eu olhar mais uma vez. E aí esse deixa eu olhar mais uma vez, faz você ir para um outro caminho. E aí você gasta energia pra caramba para resolver aquilo por aquele outro caminho e não resolve. Aí você vai atacar, vai liberar ou vai trabalhar onde você tinha visto de primeira. E aí resolve, fala, nossa, eu tava certo. Essa situação do dia, né? Nossa, eu tava certo, por que eu não fui lá de cara? Não só na terapia manual, mas muitas coisas. Tenho certeza que muitos de vocês já fez isso. Ou faz isso constantemente. Tava certo, por que eu saí daqui? É por conta dessa história do intelecto, da questão analítica. Né? Voltando à leitura. Assim que visitamos alguém em sua casa, eu vou visitar o Tiagão na casa dele. Então, assim que visitamos alguém em sua casa, formamos uma imagem da casa e da pessoa. Ou seja, agora, casa, pessoa, o que seria a forma? O que seria a forma nesse caso? Tudo tem que ter forma e conteúdo, Tiagão. O que seria, se eu vou visitar a pessoa na casa dela, o que seria forma e conteúdo? A casa. A casa é a forma. E a pessoa é conteúdo. O conteúdo. Agora, quando eu vou olhar para a pessoa diretamente, o que é a forma da pessoa? O corpo. E o conteúdo é o que sai da boca dela, né? Que foi criado pelo contexto dela. É louco isso, gente. É muito louco. Tá? Então, assim que visitamos alguém em sua casa, formamos uma imagem da casa e da pessoa. Já é um simbolismo. Formando uma imagem de forma e conteúdo. O mesmo acontecendo quando ele sai de seu carro. E aí, Luizão, beleza? Você também. Abraço a família lá. Então tá bom. Tudo na liberação assim? Eu tô conversando com o Luiz, falando que tá mandando um monte de cliente aí, eu tenho que rachar com ele, que é meio a meio. Mole. Tudo se baseia... desculpa, gente, eu saí do... Assim que visitamos então alguém em sua casa, formamos uma imagem da casa da pessoa, o mesmo acontecendo quando ele sai de seu carro. Ou seja, imagina que eu vou visitar o Tiago. Então eu chego lá na casa do Tiago, olho a casa, olho o Tiago. E a mesma coisa acontece com o Tiago vendo eu descer do meu carro. Ele olha o carro e olha a pessoa que está descendo.
Tá? Então veja, tudo isso baseia-se em uma compreensão simbólica mais ou menos consciente. Todas as referências religiosas também estão baseadas no simbolismo e na analogia. Somente dessa maneira pode-se entender as comparações. Eu só posso entender comparação porque existe essa analogia, existe analogia e existe simbolismo. Quando no Pai Nosso, olha só, quando no Pai Nosso rezamos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, utilizamos uma outra formulação para o assim em cima como embaixo. Que ele falou, que a gente leu antes aqui no texto. Né? Estamos nos movendo sobre o solo da analogia. Mesmo ali no Pai Nosso, nós estamos nos movendo sobre o solo da analogia. Então, um olhar mais atento, até mesmo às ciências naturais, então, há um olhar mais atento, até mesmo as ciências naturais baseiam-se no pensamento comparativo, já que qualquer fenômeno mensurável é uma comparação e um processo de estabelecer relações, ou seja, de criar analogias. Isso é importante. Então, um olhar mais atento, até mesmo as ciências, há um olhar mais atento, até mesmo as ciências naturais, baseia-se no pensamento comparativo, já que qualquer fenômeno mensurável é uma comparação e um processo de estabelecer relações, ou seja, de criar analogias. Tanto faz se medimos uma distância, a temperatura ou a pressão. Somos sempre remetidos à comparação com uma escala de aferição. Como as medidas são a base das ciências naturais, em última instância, elas também estão baseadas no pensamento comparativo. Ou seja, você recebe, vou usar aqui a minha questão mesmo, tá? Então eu trabalho com terapia manual. Eu comecei a aprender terapia manual em 2011, tá? Eu comecei a trabalhar mesmo 2011, 2010, agora não estou perdido. Enfim, por 2011. Eu comecei a trabalhar com terapia manual em 2012, tá? Nesse tempo, eu fui criando uma biblioteca mental, ou seja, o que é uma biblioteca mental? Eu fui criando um repertório de atendimentos, da quantidade de pessoas que eu já atendi até hoje. Então você cria um repertório, tá certo? Esse repertório me permite que toda vez que entre um paciente da porta para dentro aqui da minha sala, eu junte símbolos. E a junção desses símbolos cria-se então uma analogia. E essa analogia me permite comparar cada caso uns com os outros. Então, automaticamente, hoje, eu acabo fazendo essas comparações em virtude da quantidade ou do tamanho do repertório que eu tenho de atendimentos. Isso me permite também, quando eu estou fazendo uma anamnese, a levantar suspeitas do que pode estar acontecendo. Suspeitas essas, de novo, que eu vou identificar na avaliação postural, afinal de contas, aquela forma, aquela postura, ela está daquele jeito em virtude das interações que essa pessoa teve com o meio. Ou seja, ao investigar, então, as interações que ela tem com o meio por meio da anamnese, eu entendo por que a forma está daquele jeito. Tá?
E à medida que eu faço isso com cada paciente, o meu repertório de atendimentos ele vai aumentando. E as comparações ficam cada vez mais fáceis para mim. Entendeu, gente? Por isso que eu falo muitas vezes para vocês que o problema que te leva muitas vezes à frustração de que eu queria resolver essa dor, não consegui resolver, e aí você acaba pegando até a dor do paciente, não está na sua falta de técnica. Está muitas vezes em você, em ninguém ter te ajudado, ou trabalhado, ou te explicado essa outra parte. A parte que cabe muitas vezes ao terapeuta manual. Dessa conscientização do que acontece, por que você vai tendo, por que você tem que ir formando essas ideias, por que você tem que olhar para o todo. Então, muitas vezes não é a técnica que te falta. Te falta uma ferramenta, tá? E aqui eu não estou vendendo nada agora, tá? Te falta uma ferramenta que te traça um caminho para você conseguir, de fato, facilitar a melhora da dor desse paciente. Né? E é isso que na loucura de um TDAH aqui, né, que a gente monta aí o que a gente chama de ADT, a avaliação do todo. Tá? Lógico que para mim também isso, quando a gente estava montando, não era claro. Né? Hoje é claro, mas antes não era. E hoje eu vejo a importância dessa ferramenta. E o quanto essa ferramenta ajuda, de fato, os terapeutas manuais. E profissionais do movimento também. Né, Tiagão? Bastante. Então, pode-se reconhecer ainda, voltando à leitura aqui, pode-se reconhecer ainda mais claramente o quanto a medicina está próxima do pensamento comparativo no âmbito da estatística, uma de suas disciplinas preferidas. Estamos sempre nos deparando com tentativas de extrair provas de estatísticas. Trata-se de um método conhecido e tentador. Agora, olha isso aqui, gente. Pergunta-se a 100 heroinômanos. O que é heroinômanos? Pessoas viciadas em heroína. Tá? Pessoas viciadas em heroína. Olha o Jair lá. Ajuda muito mesmo. Você pergunta para 100 viciados em heroína se eles tinham consumido produtos derivados da cannabis, tal como o haxixe e a maconha. Quando 90% desses viciados em heroína respondem com um sim. Então 90% deles tinham sim se envolvido com haxixe ou maconha antes de usar a heroína. Aí você fala, né? Produz-se a prova, então, de que a cannabis, a maconha, né? O processo... Não, como é que fala mesmo? A cannabis é o princípio ativo, desculpa. Então, produz-se a prova de que a cannabis, que é o princípio ativo da maconha, é a droga de iniciação ao consumo de heroína. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Isso está indo apenas para uma questão estatística. E aí a gente pode cair num erro gravíssimo. Ou num julgamento muito equivocado. Por quê? O que soa tão lógico, que é essa questão de 90% deles terem usado algum tipo, ou maconha ou haxixe, o que soa tão lógico não prova, entretanto, absolutamente nada. Por que não prova? Porque mudando-se a pergunta, pode-se provar estatisticamente que o leite é a droga de iniciação mais perigosa do mundo.
Haja vista que 100% dos viciados em heroína e todos os alcoólatras começaram no leite. E aí? Hã? Então, não se trata aqui, de maneira alguma, de distorcer as estatísticas, e sim, ao contrário, se trata de reabilitar o pensamento comparativo que está em sua base. A estatística pode expressar coisas substanciais, mas jamais poderá provar algo, pois suas correlações não têm nada a ver com a causalidade. Porque por meio da estatística, você não consegue, só por meio dela, montar os símbolos. E se você não consegue reunir informações, que são esses símbolos, você não consegue chegar a analogias. E se você não chega a analogias, você não consegue fazer comparações que te coloquem num caminho e que te tragam uma clareza para você ajudar aquela pessoa, no nosso caso, para a gente poder ajudar uma pessoa que está com dor. Entendeu, meu cristão, minha cristã? Tanto os fenômenos mensuráveis como as estatísticas mostram como o pensamento analógico está difundido. O fato de que não queiramos perceber não muda muita coisa. Apesar de a gente não querer perceber que é importante essas analogias, esse simbolismo, não muda muita coisa, que ele vai acontecer. Então, o simbolismo continua tendo um significado decisivo para a própria medicina moderna, tal como ainda se mostrará hoje, tanto quanto antigamente. Os símbolos e os rituais que se organizam a partir deles desempenham na sanidade um papel dominante que, entretanto, passa em grande parte desapercebido. Isso está bem já por essa mesma razão, porque os sintomas também se compõem de símbolos e compelem a autênticos rituais. Para você chegar a entender um sintoma que o teu paciente traz, você tem que juntar os símbolos. E aí, trazendo para a nossa área, para os nossos atendimentos, a gente tem que entender do contexto. Na verdade eu tenho que ter o entendimento do meu paciente de forma biopsicossocial. Eu tenho sim que ter o entendimento biológico, biomecânico, mas eu tenho que ter também o entendimento psíquico e social. Então eu vou voltar um pouquinho para trás, na primeira live que eu fiz esse livro. Eu tenho que ter o entendimento da matéria, da alma e da mente. Lógico que eu não vou ter isso explícito para o meu paciente, mas eu tenho, enquanto terapeuta, ter consciência de que essas coisas estão sobrepostas umas sobre as outras. Tá? Então, todo atendimento que eu faça, ou todo paciente, não é todo atendimento, mas todo paciente que eu vou atender, eu preciso ter uma contextualização dessa questão psicossocial, e isso a gente faz por meio de uma anamnese, e eu preciso ter um entendimento da questão biomecânica, biológica, que a gente faz por meio de uma avaliação postural, uma avaliação funcional.
de movimento. E assim eu consigo montar os símbolos, assim eu consigo fazer as analogias. Assim eu consigo acessar outros casos que eu já atendi, que já foram resolvidos, e fazer as comparações. E é só depois disso que eu toco num paciente. E até porque quando eu faço isso, eu preparo o terreno. Isso facilita o meu acesso ao templo que é o corpo dele. Porque eu estou acessando, estou entrando dentro de um paciente. Eu estou invadindo um templo quando eu estou tocando. E a invasão desse templo precisa de permissão. E para eu ter essa permissão, eu preciso respeitar propriedades desses tecidos que eu estou tocando também. E isso a gente vai ver no evento O Ponto Certo. Aliás, para eu chegar ao ponto certo e não ficar, assim, às vezes muitas desesperado quando um paciente chega, meu Deus, ele está travado a lombar, e aonde eu começo primeiro? Eu fiz tanto curso, fiz tanta coisa, e eu começo aonde agora? Como é que eu junto esses símbolos, como é que eu junto essas pecinhas do quebra-cabeça? Ai, meu Deus! Então a gente vai ter o evento Ponto Certo, onde a gente vai falar dessas coisas. O ponto certo, a liberação miofascial da forma certa. Esse evento ele vai acontecer de 29/5 a 1/6. Não paga nada para se inscrever nesse evento. Ah, Ronaldo, não paga nada, mas aí no evento vai ter. No evento tem a formação da 15ª turma do Mecanismo X. Tá? Você quer entrar no Mecanismo X? Beleza, entra. Se você não quer entrar, aproveita, você vai ter muito conhecimento. Tá? Aproveita. Tá? Gratidão, Salete. Deus abençoe vocês aí. Certo, meu povo? Acho que é isso. Você tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Fala pra mim aí. Ai, é o último golinho do café. Professor, o café tá frio, mas assim que é bom. É golada. Acabou o café. Acabou. Como não? Gratidão, Cleide. Gratidão, Salete. Gratidão, Cleide. A Cleide eu atendi ela ontem. Ficou meio zonza. Ei, gente. Prazer é meu, Cleide. Bom, é isso, meu povo. Amanhã é sexta, Tiagão? É sexta. Só um copo tá bom, né, Jair? Poxa! Que bom, Cleide, que você está bem hoje. Amanhã, então, às 8h15, nós estamos aí, ao vivo, firme. Eu vou atender o Marcelão. O Marcelão é sempre um caso interessante, né? O Marcelo é um caso de Guillain-Barré. E assim, né, ele já é um... Como é que pode falar? É um cara que pode comemorar muito a vida, porque só o fato dele estar vivo depois do que ele passou, cara, é muito louco. Então um cara que tipo assim, Ronaldo, mas você vai uma terceira sessão no Marcelo, faço uma a cada mês nele, né? Demora bastante a gente fazer. Mas é um caso que você tem que ficar fazendo, não tem jeito. Só esse cara tá vivo, ele tem que colocar a mão pro céu muitas vezes. É um grande milagre, exato. Tá? Abraço, Jair. A Fátima Gonçalves. Já estou aplicando nos meus pacientes. Tudo de bom. Que legal, Fátima. Que legal. Então, Ronaldo, eu quero me inscrever Ponto Certo. Como é que eu faço? É só você ir aqui no meu Instagram, no perfil, tem 2 links afixados lá. Vai no link do Ponto Certo, tá? Que é no lpmecanismox.com.br/cadastro, e lá você faz sua inscrição.
tá bom? Aí ao fazer a inscrição, você vai ser direcionado. Ô Alexandre, beleza? Você vai ser direcionado para entrar nos grupos de WhatsApp, você ficar recebendo as informações, tá bom? Você entra nos grupos, você vai receber provavelmente também uma mensagem no seu WhatsApp, na hora que você faz a inscrição. E aí a gente vai informando você. E aí, Lúcia, tudo bem? Amanhã não perco. Aí a gente vai informando você aí dos procedimentos do evento, tá bom? Fique com Deus, abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. E é por essas e outras que eu digo que, e sempre vou acreditar nisso, que nós vamos diminuir a dor do mundo. Valeu, meu povo. Fica com Deus aí.